Olá pessoal, aqui quem fala é Rui Invest e neste vídeo iremos analisar o fundo imobiliário MXRF11 e iremos verificar se ele vale ou não vale a pena. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra. Antes de abordar sobre o fundo MXRF11, vamos falar primeiramente das vantagens de se ter fundos imobiliários na carteira de investimento. Primeiramente, os fundos imobiliários eles garantem uma proteção contra a inflação. Isso pode ser visto nesse gráfico, a qual ocorre a comparação entre o índice FIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e o Tesouro IPCA+, que é o NTN-B. Então é possível perceber que o índice FIX apresenta prêmios, uma rentabilidade maior do que o Tesouro IPCA+, ao longo dos anos. Além dessa vantagem citada, fundos imobiliários possibilitam um fluxo de caixa devido à distribuição mensal de seus proventos. Isso permite realizar um rebalanceamento da carteira e também aproveitar as oportunidades criadas pelo mercado no dia a dia, devido às grandes variações das ações. E quando se investe em fundos imobiliários, você também está diversificando e você não está investindo nem em renda fixa, nem em ação, você está investindo em um ativo diferente. E além disso, para o caso do MXRF11, em específico, este fundo garante uma proteção contra a Selic, que será abordado a seguir. O MXRF11 ele possui grande parte dos seus ativos investidos em CRI, que são certificados recebíveis imobiliários, e outra parte em outros fundos imobiliários. E um dos motivos do MXRF11 possuir uma boa proteção contra a inflação e contra a Selic é que seu portfólio está indexado em grande parte ao CDI mais 2,6% e ao IPCA mais 7,42%, sendo que essa taxa do IPCA ela é maior do que a taxa do Tesouro IPCA+, atual. Em outra parte, ao IGPM 5,59. Este é um gráfico que mostra muitas informações importantes do MXRF11. Primeiramente, ele não se valoriza pelo valor de cota. Como podemos ver nessa linha azul, que é o valor de mercado da cota, desde a criação do fundo, o MXRF11 ele não teve grandes variações no valor da cotação, apenas uma pequena valorização, mas a sua real valorização está nos rendimentos. Quando pegamos o valor de mercado da cota mais rendimentos, que é essa linha cinza, ela se equipara ao Tesouro IPCA mais 5,7%, perdendo por muito pouquinho, quase iguais em relação à rentabilidade, mostrando assim que este fundo imobiliário protege contra a inflação e ainda garante um bônus de rentabilidade à sua carteira de investimento. Já comparamos o fundo em relação à inflação, agora vamos compará-lo à Selic. A Selic atual está em 13,75%, porém devemos pegar a rentabilidade real, então deve-se descontar o imposto de renda. Aqui eu trago duas situações. Imposto de renda de 15%, imposto de renda de 22,5%. O dividend yield do MXRF11 está em 11,96%. E quando fazemos a diferença dos dividendos distribuídos pelo MXRF11 em relação à Selic, o valor real, contando o imposto de renda, chegamos a uma diferença de 0,27% para o imposto de renda de 15% e 1,3% para o imposto de renda de 22,5%. Ambas diferenças são diferenças bem pequenas, o que torna investir no MXRF11 um investimento não muito atrativo. Porém, essa análise está sendo feita em um tempo instantâneo. Para investimentos, o ideal é realizar uma análise em um espaço de tempo maior. Então, vamos supor que o investidor tenha investido no MXRF11 antes da pandemia, antes da grande alta das inflações. Então, esse fundo vem protegendo esse investidor da inflação, protegeu esse investidor daquela super alta da inflação no início da pandemia, garantindo-lhe proventos mensais, e isso possibilitou esse investidor aproveitar oportunidades criadas pelo mercado, como a baixa valorização das ações naquela época da pandemia devido ao medo dos investidores. E depois que a Selic começou a aumentar bruscamente para segurar a inflação, esse fundo também protegeu esse investidor contra essa alta da Selic, que não acontece com muitos fundos imobiliários e com muitas ações. Então, quando se compara um espaço de tempo maior, o MXRF11 se mostrou um fundo muito importante para se ter na carteira, porque ele vem protegendo a carteira da alta da Selic e também da inflação, até superando um pouco o rendimento da Selic. E agora vamos comparar caso você tenha adquirido o MXRF11 com deságio, que é um exemplo real. Meu preço médio do MXRF11 é 9,87. Em comparação com a cotação atual, que é de R$10,09, eu adquiri o MXRF11 com deságio de 2%. E isso já me proporcionou um dividend yield on cost de 12,26%, aumentando assim a diferença do MXRF11 em relação à Selic. E, pessoal, como curiosidade, esse preço médio que eu adquiri esse fundo foi durante uma perturbação que aconteceu, uma notícia ruim de algum órgão regulador que iria ter algum efeito negativo no fundo.
Então, os investidores começaram a vender as cotas e o preço diminuiu. Como eu percebi que podia ser uma notícia que não ia para frente, eu aproveitei essa bagunça do mercado para adquirir este fundo com deságio. Agora vamos falar da Magic Fórmula, que é basicamente o número de cotas do fundo imobiliário que você deve ter para adquirir uma cota com os proventos recebidos. E a partir deste número de cotas, é possível aumentar seus proventos, porque vamos supor, você tem uma cota de um fundo imobiliário. Com os proventos recebidos, você não consegue realizar um reinvestimento. Então, quando você tem 101 cotas do MXRF11, você consegue comprar mais uma cota. E, consequentemente, você aumenta os seus proventos no próximo mês. E aqui é a situação da minha carteira. Eu possuo 162 cotas. De acordo com o último provento distribuído, foi de 10 centavos. E o MXRF11 me garante um provento mensal de R$ 16,20, o que equivale a quase 2 cotas do fundo. E, pessoal, a gestão do MXRF11 vem fazendo um grande trabalho. O fundo imobiliário, no início de sua criação, investia em certificados recebíveis imobiliários de alto risco. Isso diminuía a credibilidade do fundo. Porém, há pouco tempo, a gestão vem trocando esses ativos de grande risco para ativos de médio risco, sem interferir diretamente na rentabilidade do fundo. Então, pessoal, para vocês checarem o risco, certificados recebíveis imobiliários que o MXRF11 possui, é só vocês irem nos relatórios mensais que o fundo emite, e vocês podem ler os comentários da gestão e eles explicam a situação do CRI. Pessoal, por esse vídeo é só. Se você gostou do vídeo, se inscreve, ative o sininho, me dê feedbacks, comente. Caso você não tenha gostado, comente também, me dê feedbacks, me fale o que você achou, o que está faltando no vídeo. E comente aqui também se você possui ou não o MXRF11 em sua carteira.